O Brasil tem atualmente 4,9 mil crianças e adolescentes para adoção. A legislação brasileira define critérios para que as pessoas interessadas possam adotar. Cada estado brasileiro apresenta suas especificidades durante o processo. No entanto, alguns pontos são comuns. Doutor, por que existem hoje crianças e adolescentes institucionalizados em número menor do que de famílias interessadas em adotar um filho? É bom deixar claro que toda criança e adolescente tem direito a ser criado na família de origem, né, na família biológica. E incumbe às autoridades como um todo, ao poder público, a envidar todos os esforços no sentido de dar condições que essas crianças permaneçam no ambiente familiar. Agora, evidentemente, em casos excepcionais, é necessária a atuação do Estado quando existe um contexto de risco, né, para a própria criança, ausência de condições aí pelos mais variados motivos, que essas crianças, para o bem dela, preservado o interesse, né, da criança, ela seja colocada em família substituta. Nós temos hoje uma certa dificuldade porque os pretendentes normalmente exigem, né, um perfil quase que único, né? Criança recém-nascida, às vezes clara, e limita muito essa possibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, 11 adolescentes aptos à adoção, uma situação completamente irregular, né, seja no aspecto jurídico, enfim, legal, aguardando uma família, o direito de ter uma família, mas infelizmente não temos pretendentes até o momento. Existe também uma mística social, doutor, de que adotar, que o processo de adoção é muito burocrático. Isso é verdade? Claro, nós temos situações que a adoção ela se consolidou, eu diria que talvez com 1 mês, 2 meses. Agora é evidente que cada caso é um caso. Por exemplo, quando uma mãe, né, ela comunica à justiça o interesse, né, de entregar o filho para adoção, é a chamada entrega voluntária, que é outra mudança extraordinária na legislação, porque permite às mães entregarem os seus filhos, aquelas que não têm condições de criar um recém-nascido, de uma forma digna, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito, sem qualquer punição, né? Elas simplesmente comunicam à justiça, são acompanhadas e às vezes o próprio hospital comunica na maternidade que a mãe já se manifestou no interesse de entregar essas crianças. Então, ela vem perante o juiz, entrega o filho, eu ouço, dou a ela um prazo de 10 dias para se arrepender, é um prazo de lei, que ela perfeitamente, já tivemos casos, que ela muda de ideia, mas tivemos casos sim que houve uma determinação da genitora no sentido de realmente entregar. E entregou, ou seja, imediatamente as pessoas habilitadas foram acionadas, respeitada a fila, né, e menos de 1 mês receberam as crianças. Doutor, e para quem está assistindo a gente, tem interesse em fazer esse processo, passar por esse processo e adotar um filho? Então, para isso, para que nós tenhamos adoções bem-sucedidas, é necessário toda essa tramitação que ocorre muitas vezes de forma rápida também aqui no Poder Judiciário. E se dá da seguinte forma, a pessoa interessada, ela pode procurar, ela pode inicialmente fazer um pré-cadastro, né, no próprio Sistema Nacional de Adoção. Mas se ela não quiser fazer o pré-cadastro pela internet, ela pode procurar aqui a Vara da Infância, né, vai receber alguns formulários, vai preencher esses formulários e a partir daí dá-se início a um procedimento de habilitação. Adotar uma criança é uma tarefa mais complexa do que um simples passo a passo. Envolve a mudança na vida e na rotina de várias pessoas e, principalmente, o bem-estar de uma criança que muitas vezes vem de um lar turbulento, com um passado de violações aos seus direitos e precisa de um lar amoroso para retomar a sua história. Karina e Bartolomeu passaram por todo o processo de adoção e contam como foi receber o pequeno Levi. Ao compartilhar um pouco da nossa história com as pessoas através do Instagram,
a gente percebeu que havia uma demanda muito grande por informação a respeito do tema, pois ainda existem muitos tabus, muitos mitos no tema da adoção. Então a gente decidiu compartilhar e explorar um pouquinho mais do tema para poder ajudar mais e mais famílias que queiram conhecer sobre o assunto e até mesmo queiram adotar. Um desses tabus é o processo ser muito burocrático. E a gente vai falar sobre isso. Isso. Bom, é um pouco relativo, depois que a gente começa a entender e conhecer um pouco mais o que significa o passo a passo para a adoção e até mesmo para a habilitação de candidatos, que todo processo tem uma lógica, ele tem um sentido e tem uma razão para que tudo isso exista, que é o bem da criança e até mesmo das famílias que estarão interessadas na adoção. Então, é necessário, eu acredito que algumas coisas podem ser aprimoradas, mas não considero de todo ruim. Aí se a gente pensar que são dos nossos filhos que se trata, então tem que ter um certo rigor, tem que ter essa avaliação psíquica, social, é muito importante e ainda assim acontece alguns casos de insucesso. Né? Eu recebo muitas perguntas por direct de pessoas querendo saber o que precisa para adotar. E para adotar, basicamente, qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha condições físicas, psicológicas, financeiras para oferecer os cuidados básicos para uma criança. No nosso caso, já existia uma predisposição, a gente já havia comentado sobre o tema, sobre essa possibilidade, e aí culminou no diagnóstico de uma infertilidade da minha parte, né? Eu tenho a zoospermia. Então, isso veio a ainda fortalecer ainda mais a ideia da adoção, ao ponto de que, após uma FIV que a gente tentou, e infelizmente foi mal sucedida, a gente estava disposto e inclusive já estava na fila de adoção. Então, a decisão foi tomada lá atrás e diversos fatores contribuíram para que a gente tivesse cada vez mais a convicção sobre isso. E lembrando que a nossa adoção não foi para substituir o filho que a gente não teve biologicamente. A gente esperou um tempo, até uns 3 anos e meio após a descoberta da infertilidade, para a gente estar mais amadurecido e tomar a decisão sem o peso do luto da infertilidade. Demos entrada no nosso processo, após 6 meses saiu nossa habilitação, e com 3 anos e 3 meses que nós estávamos na fila, o nosso telefone tocou. E assim, por mais que a gente esperou um tempo grande, né, 3 anos e 3 meses naquela ansiedade, sem saber quando seria, quando o nosso filho chega, a gente se sente totalmente despreparado. E agora a gente é pai e mãe, assim, do dia pra noite, literalmente, porque a gente teve que correr atrás de tudo, a gente não tinha quarto, não tinha enxoval, porque a gente não sabia se seria menino, se seria menina, a faixa etária também. Mas, resumindo tudo, assim, foi um mix de sentimento, ansiedade, euforia, foi um nervosismo. Felicidade, o coração transbordando, gente, porque era a realização de um sonho. O tempo total que a gente esperava por um filho era 8 anos, então é um tempo grande esperando para realizar esse sonho. Então, para mim, me tornar mãe foi a realização de um sonho, de um projeto de família. E a gente vai aprendendo dia a dia a ser mãe, né? Porque ninguém nasce sabendo ser mãe. A gente vai aprendendo a ser mãe na prática, no dia a dia. E para você que se interessa pela adoção, que é pretendente à adoção, o que eu dou de conselho é que vocês se preparem, se munam de informações, acompanhem famílias que já passaram por esse processo. Não fique escutando ladainha, que é muito burocrático, que é muito demorado, porque realmente o processo de adoção é imprevisível, assim, a relação do tempo. Depende muito do perfil que você escolhe. Você pode esperar tanto 5 anos quanto 2 semanas. Então, não escute quem não sabe, quem desconhece.
Tenha uma reserva financeira também, porque com a chegada da criança você precisa estar preparado. Quando o seu filho chega, você vai ter um gasto a mais, preparar o quarto, preparar as coisas, comprar roupas, enxoval. Então faça uma reserva financeira também. Bom, eu diria também para os pretendentes aí à adoção, que todas as decisões que forem tomadas a respeito do assunto, que seja compartilhada, no caso, se for pessoas casadas, que compartilhe com o seu companheiro e derrubem essas barreiras juntos